Foi divulgado o Datafolha e os ataques histéricos sobre o governo Lula começaram. Lula tem que ligar o sinal amarelo. Ah não, a rejeição do Lula é muito alta. Vai ter um impeachment, as pessoas detestam Lula. Toda aquela coisa de pessoas que não conseguem interpretar uma pesquisa. E o problema são comentaristas políticos comentando o Datafolha. Os 30% foram de rejeição, foi um resultado absolutamente normal, que diz muito mais sobre o Bolsonaro e o bolsonarismo do que sobre o governo Lula, porque 30% da população brasileira é bolsonarista e sempre vai rejeitar o governo Lula. Mas até aqui o governo está indo muito bem, inclusive derrotando o Arthur Lira. Na sua opinião, por que a rejeição do Lula é de 30%? São bolsonaristas ou são outros elementos? O que você tem gostado do governo Lula? Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like se você concorda que não há motivo para pânico nenhum e se inscreva no canal. A pesquisa da Folha de São Paulo sobre a aprovação e rejeição do governo Lula saiu aqui no final de semana. E como sempre, todas essas pesquisas de aprovação são muito mal interpretadas por uma parcela considerável dos comentaristas políticos. E se tem uma coisa que aqui no canal nós fazemos muito bem, é interpretar essas coisas. Desde lá de 2019, quando todo mundo ficava falando da rejeição do Bolsonaro, a rejeição recorde, é a maior de todas, e nós começamos a olhar para a aprovação do Bolsonaro, que se mantinha num piso de 30% e não reduzia. Então você tem que saber olhar para o número da pesquisa. E a pesquisa do governo Lula mostrou que 29% da população brasileira rejeita o governo Lula, desaprova o governo Lula, e 38% aprovam o governo. Eu não sei porque as pessoas ficaram abismadas com o governo Lula sendo reprovado por 29% da população. Porque é o número de bolsonaristas. Essas pessoas não vão aprovar o Lula. Ah, mas em 2003 a aprovação era muito maior, a rejeição era menor. Gente, 2003 a população brasileira era outra, o contexto geopolítico era outro. Tudo era diferente. Você querer pegar agora e comparar friamente os números sem você apresentar ali uma análise mais qualitativa e interpretativa, não dá, vai errar, vai falar bobagem. Até porque a atividade econômica do governo ainda não começou. O governo pra valer, colocando as jogadas e tudo que precisa ser, ainda não começou. O arcabouço fiscal da Haddad não foi apresentado. Então tem que ter muita calma, o governo tá indo, tem um problema pesado no Congresso por conta das MPs, mas o governo tem avançado, avançou demais, destravou Bolsa Família, tem toda a questão dos povos originários, Minha Casa Minha Vida, tudo foi preparado para esse momento que é o momento do arcabouço fiscal. O novo arcabouço fiscal da Haddad, que na minha opinião foi um bom arcabouço, tem todas as questões, desagradou uma parte da esquerda, desagradou uma parte da direita, mas é um teto de gastos adaptado. Tudo bem, é um teto de gastos adaptado, é um teto de gastos mais flexível, só que esse arcabouço fiscal do Haddad pode fazer com que a taxa de juros seja reduzida, sobrando dinheiro para os investimentos no âmbito social, que com o Bolsa Família mais o acréscimo de 1,5 de R$ 150 por filho e os outros programas sociais como Minha Casa Minha Vida, vão fazer com que a economia acabe pegando musculatura e tração. Nós já explicamos tudo isso, link aqui no card. Então houve, nesses 3 primeiros meses de governo, toda uma preparação para o arcabouço fiscal e aí ter a decolagem da economia. Vai acontecer, tem que ter um pouco de paciência, porque as coisas não são feitas assim a toque mágico. E outra, esse número de 30% diz muito mais sobre o Bolsonaro e o bolsonarismo do que sobre Lula. O bolsonarismo não arrefeceu, pessoal. Não arrefeceu. O bolsonarismo permanece com 30%. E eu tenho uma outra pesquisa, ou melhor, uma outra informação que respalda essa minha percepção. Eu não estou aqui comparando números de pesquisas. Porque a gente sabe que você não pode pegar uns 30% da pesquisa do Datafolha com os 30% da pesquisa do IPEC, porque são coisas diferentes, são institutos diferentes com métodos diferentes. Só que a Thaís Oyama veio com a informação que o PL fez uma pesquisa interna, ou seja, uma pesquisa não foi divulgada, sobre o impacto das joias na imagem do Bolsonaro. E não houve impacto algum na percepção do Bolsonaro. Então qual é a minha conclusão? A minha hipótese, vendo, melhor dizendo, essa pesquisa do PL, que o bolsonarismo se mantém, ou ele está se mantendo.
Já que não houve impacto na percepção das joias, por isso eu acredito que esses 30% que desaprovam o governo Lula são os bolsonaristas. E o bolsonarismo precisa ser visto como um fenômeno social. E ele só irá arrefecer se nós tivermos mudanças na nossa sociedade. Não vai adiantar o Lula ganhar uma disputa, ver derrotar o Bolsonaro e do dia para noite o bolsonarismo acabou. Não vai acontecer isso. Quem acha que o bolsonarismo agora, porque o Bolsonaro perdeu, está acabado, está liquidado, está muito, mas muito ingênuo. Até porque a Folha de São Paulo, em 2019, fez uma pesquisa que mostrava que 1/3 da população brasileira pensava igual ao Bolsonaro. Na época, nós fizemos vídeo aqui no canal. Eu vou colocar o link aqui, depois vocês vejam mais detalhes dessa pesquisa no vídeo que eu fiz na época. Ah, uma pesquisa está defasada. Houve até uma atualização dessa pesquisa lá em 2021, mas não mudou muita coisa não. Aí você pode ver a qualidade como eram os vídeos do canal antigamente. Só que toda a nossa análise dos 30% do Bolsonaro que não caía a sua aprovação advém dessa pesquisa. Então é muito importante nós entendermos isso. 1/3 da população pensa igual ao Bolsonaro. É um fenômeno social. E aí, para você mudar isso tudo, a sociedade vai ter que se transformar. Só que é claro que o governo Lula precisa ficar atento a esse número. Eu vejo que a rejeição do Lula não vai abaixar dos 30%. Partindo que 1/3 da população brasileira é bolsonarista, 30% são bolsonaristas ou é bolsonarista, não vai reduzir porque essas pessoas não vão aprovar o governo Lula. Ótimo. O governo, os comentaristas políticos, eles têm que partir dessa base. Só que 30% é uma rejeição alta, não é uma rejeição baixa. Então o governo vai ter uma margem para a sua manobra, uma margem ali de segurança muito baixa. Porque se você começar a ter uma rejeição ali, já bate 35%, 38%, opa, começa a ter chiadeira. E a gente sabe que governos de esquerda são muito difíceis por conta de toda a rejeição, principalmente a pressão, né, melhor dizendo, principalmente que vem da imprensa, que está em conluio com o capitalismo financeiro e com o mercado financeiro. Tá vendo todo o arcabouço fiscal da Haddad? Ah não, é um bom arcabouço, mas pode dar errado. Tem que aumentar o imposto. O Haddad falou, não vai aumentar, não, mas tem que aumentar o imposto. Ah, o arcabouço fiscal é muito bom, mas não vai passar no Congresso. Como não vai passar no Congresso? A maior vitória do Lula até aqui foi ele ter derrotado o Arthur Lira. A imprensa tá levando bola nas costas do governo Lula direto e os caras não percebem isso. Lembro que no início, não, o Lira vai mandar no Lula, a oposição no Congresso é muito forte, o Lira vai fazer o que quiser, o Lula é o refém. O Lira foi derrotado. Foi derrotado, vocês sabem disso, link aqui no card. Houve uma articulação do Renan Calheiros, do Rodrigo Pacheco e do governo federal, tiraram os poderes do Lira com as medidas provisórias, o STF drenou os poderes do Arthur Lira acabando com o orçamento secreto e o Centrão rachou, criando um super bloco na Câmara dos Deputados que tirou ainda mais os poderes do Arthur Lira. Olha só o todo poderoso, virou um gatinho, virou isso aqui. Então a imprensa ela tá com uma certa, não vou dizer que ela tá com uma vontade com relação ao Lula, mas está se precipitando, acreditando talvez até com um pré-julgamento com o Lula devido à idade dele. Ah, porque o Lula já tem lá quase 80, então acham que ele não vai conseguir fazer, que ele tem ideias do passado. Mas 30% normal, nada de alarde, porque mostra muito mais sobre o Bolsonaro do que sobre o Lula essa pesquisa. O Lula não está ameaçado, o governo está indo até o momento muito bem.